Olá, bom dia, prezado ouvinte. Graça e paz. Espero que esteja bem com sua vida, com sua saúde e que estejas desfrutando da bênção de Deus, da bondade do Senhor sobre sua vida e sua família. Aqui é o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão. Neste mês de maio, a Primeira Igreja Batista de Marechal estará celebrando 70 anos da sua organização aqui na cidade. Um momento muito especial de louvor, de gratidão a Deus por todos esses anos que Deus tem sustentado a sua igreja, tem fortalecido, tem dado a visão, a direção, o cuidado para que o reino de Deus se expanda em vidas e em corações que precisam ser alcançados com a graça de Deus. Por isso nós queremos louvar a Deus pela importância da igreja, pelo valor da igreja, em todos os sentidos, seja para as famílias, seja para a comunidade, seja para o bem-estar do coração do ser humano, de levar as pessoas mais perto de Deus e da sua vontade. Isaías 54, 1-3 diz assim: cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Prezado ouvinte, a Igreja de Cristo recebeu do próprio Deus a promessa de um futuro glorioso. Não poderia ser diferente, pois está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ou seja, o alicerce, o fundamento da igreja. Além do que é o próprio Cristo quem edifica a igreja, e dessa forma, conforme diz Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Primeira Igreja Batista em Marechal Cândido Rondão, portanto, em permanecendo sobre este fundamento, as Escrituras focadas no Evangelho e vivendo em santidade pela graça, mediante a fé na vida e na obra de Cristo, tem assegurado para si um futuro glorioso, até que Cristo volte para buscar a igreja. Mas por que se importar com isso? Por que se importar com o futuro glorioso da igreja? Igreja não salva, não é mesmo? Então por que se importar com o futuro da igreja? O cristão é alguém que se reconciliou com o povo de Deus. É alguém que, pela virtude da sua reconciliação com Deus, foi reconciliado também com o povo de Deus. 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz no verso 12 e 13, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Quando alguém se torna cristão, ele não se une a uma igreja local porque seja um hábito convencionado pelos homens, pois contribui para a maturidade espiritual. Ele se une a uma igreja local porque isso é a expressão daquilo em que Cristo o tornou, um membro do seu corpo. Por isso, estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos. Contudo, essa união universal precisa ter uma existência viva e atuante em uma igreja local. Importar-se e comprometer-se com uma igreja local, portanto, é o resultado natural de se tornar cristão. Pois, de fato, confirma aquilo que Cristo fez. Reconciliou-nos consigo mesmo e uns com os outros através de Cristo. Logo, se alguém dizendo-se cristão não tem qualquer interesse
em se comprometer verdadeiramente com um grupo local de cristãos que ensinam a Bíblia, que creem no Evangelho e buscam viver e compartilhar o Evangelho, deve perguntar a si mesmo se de fato pertence ao corpo de Cristo. Importamo-nos com o futuro glorioso da igreja, porque nela vivemos para a glória de Deus e dela precisamos para perseverar em santidade até chegarmos na glória dos céus. O que nós lemos sobre esse futuro glorioso da igreja em Isaías 54 é encantador e nos servirá tanto de encorajamento como de exortação para os próximos 70 anos ou até Cristo voltar e buscar a sua igreja gloriosa. Estamos falando de um futuro antecipado com alegria, um futuro alavancado pela ação e um futuro abençoado em alcance. Nosso futuro, prezado ouvinte, da primeira Igreja Batista em Marechal Cândido Rondon, é um futuro de alegria, um futuro de ação e alcance. O convite aqui de Deus é que cantemos antecipando a alegria da colheita promovida por Deus. Sim, é verdade que sem a graça de Deus nós somos estéreis e jamais teremos o prazer de ver um filho espiritual nascer da água e do Espírito. Também é verdade que outras filosofias, religiões, modos de vida, ideologias, secularismo, modernismo, materialismo e tantos outros ismos parecem prosperar mais do que a igreja. Mas a promessa, no entanto, é certa. O verso 1 de Isaías 54 diz: cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária, ou seja, sem esposo, pois se sentiam abandonados por Deus, são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. O que nós temos aqui? A igreja é conclamada por Deus a viver antecipando o seu futuro glorioso com alegria. Ela é chamada a cantar. Não obstante aos fatos aparentemente intransponíveis, a sensação do abandono ou a distância de Deus e ao seu estado de completa incapacidade em si mesma. A igreja é chamada a cantar com alegria, com fé e esperança na graça de Deus. Mas não é só cantar. A igreja também é chamada para agir. O canto, a exultação e o grito de alegria da igreja são transformados em ações e atitudes que visam a preparar a si mesma para semear, cultivar, ceifar e congregar os frutos do evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus Cristo. Veja o que diz o verso 2 de Isaías 54. Alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo de sua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Inicialmente, prezado ouvinte, note a imagem que o Senhor usa para descrever a igreja, como uma tenda. A figura de linguagem parece nos sugerir que a igreja está apenas de passagem neste mundo. Com efeito, ela é peregrina e não tem aqui morada permanente. Vive como nômade, viajando de lugar em lugar até chegar em seu destino final, a morada celestial. A igreja é chamada a alavancar seu futuro com ação, proclamando o evangelho, conforme diz o texto, alargando o espaço e aumentando o toldo, protegendo o evangelho, não impedindo o acesso, personificando o evangelho, alongando as cordas do amor, perpetuando e se pautando pelo evangelho de Jesus Cristo em tudo o que fizer ou falar, firmando bem as estacas. O evangelho, prezado ouvinte, é que alavanca o futuro da igreja. Por isso nós buscamos conhecê-lo, proclamamos, o protegemos e por ele nos pautamos. Tendo apontado que o futuro glorioso da igreja é antecipado com alegria, ao mesmo tempo que é alavancado pela ação, Isaías mostrará o alcance abençoado desta igreja, o verso 3. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. O texto diz que a igreja será uma bênção para a sociedade, tão somente se mantiver a lealdade ao comando do seu Senhor e Mestre, ou seja, ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que Jesus ensinou,
reconciliando o homem com Deus e uns com os outros na comunhão da igreja, buscando a restauração do pecador. Que bênção nós podermos participar deste trabalhar de Deus na vida da sua igreja. E por 70 anos, Deus dá à sua igreja o entendimento, a visão de que ela tem um futuro glorioso e de que ela precisa viver sob a orientação de Deus para ser abençoada, para expressar a sua alegria e para agir levando esta mensagem de Deus. Deus tem usado homens e mulheres na primeira Igreja Batista de Marechal e tem dado graça, tem dado contentamento e prazer em servir ao Senhor. Temos muitas pessoas que há muitos anos servem ao Senhor junto à sua igreja e que amam a sua igreja, a igreja de Jesus, e mostram isso através das suas atitudes. Famílias inteiras que servem e que colocam o seu coração no altar de Deus. Que nós possamos sempre entender que a primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão nasceu no coração de Deus, é um projeto do Senhor. E que possamos participar deste mover de Deus, deste agir de Deus, e também da alegria que Deus dispensa aos nossos corações em fazer parte da sua igreja para glorificá-lo e exaltá-lo. Que Deus abençoe sempre a primeira Igreja Batista de Marechal, dando força, direção, alento, e que no nome de Jesus ela continue sendo saudável e possa desenvolver o seu ministério enquanto aqui está, com sabedoria e graça da parte de Deus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações.